Olá pessoal, tudo bem? Vim gravar um novo vídeo para o canal. Você que está chegando agora, eu queria te pedir para que você se inscrevesse no canal, ativasse o sininho para receber as notificações. Queria pedir também para que você seguisse o Instagram, Dom da Palavra. Esse Instagram é um Instagram em que eu compartilho mensagens bíblicas também. É um Instagram que foi voltado para levar mensagens de Deus também. E gostaria que você compartilhasse, que você se inscrevesse no canal, ativasse o sininho e compartilhasse também os vídeos com sua rede de contatos, enviasse para alguém que está precisando ouvir uma mensagem de Deus, ouvir algo que vai falar com essa pessoa. Se você se identificar que alguém precisa ouvir essa mensagem, encaminhe para essa pessoa, envie para essa pessoa, para que essa pessoa possa ser abençoada, para que essa pessoa possa se animar, para que essa pessoa possa mudar o sentido daquilo que está trazendo um pouco de dificuldade para a sua vida, ou algo que você sentir que possa complementar com essa mensagem. Amém? O tema da mensagem que eu queria trazer hoje é comunicação entre Deus e eu. Eu queria que vocês refletissem, fazer uma pergunta a vocês e vocês refletissem. Queria que vocês refletissem o seguinte: como foi a sua vinda até Deus? Como foi a sua vinda até Jesus? O que te trouxe até Jesus? Foi uma situação comum, por amor? Você veio por amor? Você veio por livre e espontânea vontade? Você estava ali precisando, achava que precisava e veio até Deus? Ou foi uma situação extraordinária? Extraordinária no sentido da saúde financeira, da saúde emocional, da saúde física, um problema no seu casamento, um problema com seus filhos. Foi esse tipo de situação em que te trouxe até Jesus? Nós sabemos que nem sempre é interessante que venhamos até Deus quando a coisa está difícil. Nós não devemos vir até o Senhor quando a coisa está difícil. Mas eu queria que você entendesse a mensagem de hoje como o seguinte: a situação em que te trouxe até Jesus não foi porque você só veio até Deus porque você estava na situação difícil. Não, Deus queria entrar em contato contigo. Deus queria criar uma comunicação com você. Deus queria que você viesse até Ele, mas para isso Ele precisava criar uma situação extraordinária na sua vida. E aí veio a situação da saúde, veio a situação financeira, veio a situação no casamento. E essa foi a situação que Deus achou para que você pudesse vir até Ele. Porque às vezes é difícil nós nos chegarmos a Deus quando a coisa está tudo bem. Isso é verdade, isso acontece com a maioria das pessoas. Não é incomum. Então Deus ele viu que precisava criar uma situação extraordinária com você e você percebeu que precisava de Deus para resolver aquele problema. Mas se ainda não aconteceu isso com você, se ainda você acha que a sua vida está tudo bem, que a sua vida vai muito bem, então decida hoje se aproximar de Deus antes que a situação adversa chegue, antes que a situação fuja do seu controle. Mas se isso já aconteceu com você, ou até mesmo que já aconteceu e que você hoje está passando por um novo processo e você entende que a sua vida começou novamente a fugir do seu controle, as coisas não vão mais bem como estavam antes, você vai entender hoje o que eu quero dizer e vai perceber que Deus ele novamente está entrando em comunicação com você. E aí o título da mensagem tem tudo a ver, porque diz comunicação entre Deus e eu. Mas por que o Deus vem primeiro? Porque Deus entra em comunicação conosco. E aí eu vou te dar um exemplo muito claro, que está lá em Êxodo 3. Êxodo 3 fala de quando Deus entra em contato com Moisés. Deus fala com Moisés pela primeira vez. Deus precisava resgatar um povo do Egito, um povo que estava sendo escravizado no Egito por Faraó, e Deus precisava de alguém para levar uma mensagem, Deus precisava de alguém para que fosse lá e resgatasse aquele povo. Então Moisés, quando estava caminhando no monte, olhou e viu uma situação totalmente extraordinária, uma planta que se queimava e não se consumia, uma planta que ardia e não se apagava.
E então Moisés olhou aquilo, viu algo totalmente extraordinário, ficou surpreso com aquela situação e foi ao encontro daquela sarça. E a Bíblia diz que no momento em que Moisés se aproximou, Deus do alto céu disse o nome de Moisés em alto e bom som: Moisés, Moisés. E Moisés prontamente diz: eis-me aqui. Moisés ainda não sabia de nada que estava acontecendo. Moisés ainda nem percebeu o quão Deus iria lhe usá-lo para poder mudar a vida de tantas pessoas. Moisés nem imaginava o que estava por vir sobre a sua vida. E assim foi com você. Quando a situação fugiu do controle das suas mãos, quando veio aquela situação difícil, Deus estava tentando entrar em comunicação com você. E aí você disse: eis-me aqui. Como eu disse, se você não fez ainda, diga antes que a situação adversa chegue na sua vida. Então você percebeu que Deus ele precisava entrar em comunicação com você. Deus queria falar com você de alguma forma. Mas o que eu queria deixar ainda mais claro para você é que nós estamos falando de comunicação. E o que é comunicação? O estudo da comunicação vai dizer que comunicação é uma interação entre um emissor e um receptor, ou seja, alguém que transmite uma mensagem e alguém que recebe uma mensagem. E por meio dessa comunicação existe um canal. E trazendo para a exemplificação bíblica, nós temos aí Deus como emissor e nós temos Moisés como um receptor. Então, temos também o canal que foi a sarça ardente. Deus, logicamente, não precisaria daquela sarça ardente para falar com Moisés. Depois Deus poderia criar outra situação, mas Deus conhecia o coração de Moisés. Deus sabia e conhecia muito bem o que Moisés poderia fazer para que se chegasse até ele. Então Deus criou uma situação extraordinária, criou um canal extraordinário. E assim é nas nossas vidas. Às vezes, mexer na saúde tem muita dor para nós, do que com outros. Mexer na vida financeira tem outro sentido totalmente diferente. Então Deus ele sabe aonde mexe em cada um. Deus ele sabe como vai entrar em contato com cada um. Deus sabe como vai se comunicar com cada um. Ele sabe especificamente qual é a tua necessidade, Ele sabe especificamente qual é a tua dor e o que vai te fazer com que se aproxime ainda mais dele. E o que mais interessante dessa mensagem e que eu posso trazer para vocês é o seguinte, em que o canal que foi usado na primeira comunicação foi uma sarça ardente, como eu disse, mas o que Deus estava fazendo? Deus estava transformando aquela comunicação. Deus estava transformando aquele canal em um outro canal de comunicação para a vida de outras pessoas. Então Deus entrou em comunicação com Moisés através de uma situação totalmente extraordinária na vida de Moisés, e Deus está lapidando Moisés para se tornar um canal na vida de outras pessoas. E como eu disse, na vida daquelas pessoas que estavam no deserto, que estavam no Egito, precisando ser libertadas da escravidão. Então Deus ele cria essa situação com Moisés, transforma a vida de Moisés. E aí o que é mais interessante da comunicação é que é o seguinte: para que uma comunicação ela exista, ela não pode ser só um levar de informações. Deus não queria só levar informações para Moisés. Deus queria que Moisés interagisse com ele. Deus queria que Moisés respondesse, que Moisés sentimentalmente respondesse à comunicação de Deus. Então houve uma interação com Deus através de Moisés. Então Moisés se encaixou, entendeu que Deus precisava dele, que Deus precisava usá-lo para poder resgatar outras vidas. E assim é com você. Deus hoje te chamou, Deus te chamou ontem, ou vai te chamar amanhã, para que você seja um canal de bênçãos na vida de outra pessoa. Se aquela situação extraordinária que você passou te trouxe até Deus, entenda que você hoje vai se tornar um canal de bênçãos, um canal para levar informações a outras pessoas, e não somente informações, como eu disse, mas interação. Você vai ser usado como canal para que pessoas tenham uma interação com Deus, para que pessoas possam sentimentalmente ser levados a Deus, E como eu falei, uma comunicação precisa de um canal.
Um canal que foi Moisés. Moisés levou a mensagem até aquele povo, depois foi até Faraó para poder resgatar aquele povo. Moisés lutou por aquele povo. Só que existe um detalhe, eu queria trazer uma ressalva para você, eu queria trazer uma observação que nós devemos criticamente analisar. Um canal, para ele ser utilizável por Deus, para ele não ter falhas, para que ele não possa ser inutilizável, ele não pode haver ruídos. Ele não pode haver uma falha na comunicação. Esse canal ele precisa ser perfeito. E o que é que faz com que esse canal deixe de ser perfeito? O que é que faz com que esse canal ele se torne um canal que transmite uma mensagem com ruídos? O próprio pecado. O pecado, a Bíblia diz que ele afasta o homem de Deus. E logicamente tem uma consequência ruim. Então, se você quer ser um canal para Deus, se você quer ser um canal utilizável por Deus de forma ímpar, de forma brilhante, de forma a levar uma mensagem que possa ser audível, que possa ser uma mensagem como nunca antes transmitida, deixe de praticar o pecado que antes você praticava, deixe de praticar coisas que você praticava que você sabe que desagrada a Deus. Se torne um canal na vida de outras pessoas, se torne um canal utilizado por Deus de forma ímpar, de forma brilhante, de forma em que Deus olhará dos céus e vai ver que você é um homem e uma mulher de Deus. Então, pessoal, como eu disse, um canal ele não pode ter ruídos, ele não pode ter falhas na comunicação, para que a mensagem chegue de forma limpa, para que a mensagem chegue de forma as pessoas identificarem da melhor forma aquilo que Deus quer transmitir. E aí Deus vai te usar de forma linda, de forma maravilhosa. E o pecado não fará mais parte da sua vida. Um exemplo em que eu queria deixar para vocês como essa ideia de comunicação, como essa ideia de canal utilizado por Deus é a seguinte: nós temos um exemplo muito claro em que nós utilizamos hoje nas nossas vidas, é o telefone celular. Inclusive eu estou gravando esse vídeo agora por um aparelho celular. Antigamente os aparelhos celulares eles só tinham uma única função, ele tinha a função apenas de fazer ligação. E depois foi evoluindo e hoje nós temos um celular, um aparelho telefônico em que tem várias outras funções. Mas a função principal do celular hoje é fazer ligação. Hoje você tem um celular que você vai encontrar diversos aplicativos, diversas formas de você criar situações, de você fazer, até mesmo trabalhar, coisas que você só fazia antigamente por um computador, por qualquer outro equipamento. Hoje você tem um celular na mão que você faz tudo, né? E para que isso traga e fique bem exemplificado para você, onde que eu quero chegar? Se você é um canal de Deus e que você, trazendo como exemplo a ideia do celular, você precisa levar em consideração que você tem uma função principal, que é levar a mensagem de Deus, porque os seus melhores celulares hoje, eles são muito atrativos. Eles são muito cheios de informações, mas muitos desses que têm muita atratividade, deixa de que a sua função principal funcione tão bem. Então não se torne um canal de Deus em que você esteja preocupado apenas com a interatividade, esteja preocupado com a transmissão da mensagem de Deus em que você vai levar. E meus irmãos, não levem apenas pelo sentido de que você vai trazer revelações, de que você vai falar da palavra, em que você vai fazer coisas nesse sentido, em que vai falar e que você vai achar que Deus está falando e que você transmitirá a mensagem. Não, eu estou falando de muito mais do que isso. Eu estou falando da sua vida, da sua transmissão, da sua comunhão com Deus, de você andar nas ruas e as pessoas verem Deus em você, as pessoas verem o brilho de Jesus em você. Esse também é um tipo de canal em que você pode se tornar. Um canal que Deus ele vai dar valor. Não se preocupe se você não fala em língua, se você não revela, se você não tem visões. Se preocupe apenas em ser um canal utilizável por Deus de várias formas, de forma em que Deus vai te usar especificamente. Como eu dei o exemplo, se você for o melhor na ligação, né, trazendo o exemplo do telefone, você vai fazer isso com perfeição. Se você é um canal de Deus em que vai trazer outras situações, você vai ser o melhor de Deus naquela situação, né? E
Um outro exemplo muito claro é voltado ainda para o exemplo do telefone, é que muitos desses interativos, quando estão ali funcionando, às vezes deixa da sua função principal, como eu disse. E às vezes nem pega, você precisa, quando você está ali com um celular, um aparelho que tem todas as funções maravilhosas, mas quando você está em determinado lugar, a sua rede é baixa. A sua comunicação é baixa, você não consegue fazer sequer uma ligação. A função principal daquele aparelho, daquele canal, deixa de ser utilizável porque você não consegue nas mãos. Você não tem acessível às suas mãos. Então, aonde você estiver, seja no seu trabalho, seja na sua casa, aonde você for, seja um canal de Deus em que haverá comunicação com Deus, em que essa comunicação não será interrompida, em que essa comunicação não deixará de ser utilizada por Deus, porque muitas pessoas se preocupam apenas em ser comunicação com Deus, apenas em ser um canal de Deus para a comunicação de Deus, quando estão dentro da igreja, ou quando estão falando diretamente com outro irmão, ou estão utilizando aqueles dons em que Deus deu. E não é assim que funciona, irmãos. O que funciona é que você, aonde for, aonde você estiver, você precisa ser um canal de Deus, e que no momento em que Deus precisar entrar em contato com alguém, aquele canal ele esteja utilizável, esteja com a sua rede mais perfeita, com a sua rede de tecnologia ou informação mais acessível possível. Porque hoje, quando nós pegamos um celular, nós queremos ter tudo à palma das nossas mãos. Seja qualquer informação que nós precisarmos, nós queremos ter de forma fácil, de forma ágil, da forma mais rápida possível. Então, meus irmãos, procurem sempre ser o melhor canal de Deus, procurem sempre estar conectados com Deus o tempo todo, ligados no Espírito Santo de Deus, porque Ele é o teu amigo, Ele é o teu consolador, Ele é aquele que vai te ajudar na transmissão e na conexão com Deus. Eu falei muito, meus irmãos, de quando nós estávamos no mundo, né, e Deus criou uma situação extraordinária, e que nós viemos para Deus, né? Nós nos achegamos a Deus, e trouxe esse exemplo como comunicação e extraordinária. Mas eu queria comentar também o seguinte: às vezes nós estamos com a nossa vida alinhada com Deus, às vezes nós estamos com a nossa vida perfeita aos olhos humanos, mas às vezes Deus começa a criar uma outra situação extraordinária nas nossas vidas também. Às vezes as coisas começam a fugir do controle, às vezes as coisas não vão bem, de repente as coisas saem do controle. Por exemplo, você está num bom emprego, você está numa boa situação, e de repente aquelas coisas começam a desandar. E o que é que eu trago com isso com relação à comunicação? Deus pode estar tentando entrar em comunicação com você de forma diferente, não mais naquela necessidade em que você estava preso a situações ruins para situações boas. Deus pode estar querendo entrar uma nova comunicação com você para que você possa se aperfeiçoar, para que possa te dar o melhor também. Às vezes aquele emprego que você está e que as coisas começam a desandar, não é o que Deus quer para a tua vida. Às vezes aquele namoro, aquele relacionamento que você está e que começa a desandar, às vezes não é o melhor de Deus para a sua vida. Então, irmãos, o que tem que se fazer é se colocar na posição e dizer: Deus, eis-me aqui, o que o Senhor quer para mim, o que o Senhor quer dizer com isso, aonde eu preciso ir, aonde eu preciso chegar, para que eu entenda a comunicação nova em que o Senhor quer entrar em contato comigo, aquilo que há de novo em que o Senhor quer falar comigo. Então, meus irmãos, eu queria agradecer, né, pela atenção de todos aqueles que acompanharam esse vídeo, que assistiram a esse vídeo até o final. Deixar aí um abraço, né, a paz do Senhor a você. E vou pedir a você que não deixe de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de seguir ao Instagram, tá bom? Para que você possa acompanhar ainda mais da palavra de Deus, para que você possa ouvir da palavra de Deus. E se você gostou dessa mensagem também, deixe um comentário e não deixe de compartilhar com as pessoas. Se você conhece alguém, se você sabe de alguém que está precisando ouvir uma mensagem, ouvir algo da parte de Deus, encaminhe essa mensagem para ele pelo WhatsApp, pelo Face, seja lá onde for, tá bom? Muito obrigado e a paz do Senhor a todos.